vou trazer para você, muito forte do que aconteceu. Uma guerreira do exército de São Miguel, lá dos Estados Unidos, vai contar esse testemunho. E eu quero dizer para você que aqui no Brasil, infelizmente, muitas coisas ruins são imitadas dos Estados Unidos. Muitas coisas ruins. O que é bom você pode imitar de qualquer lugar. Agora, o que é ruim, não imite. Povo brasileiro, cristãos brasileiros, fora do Brasil, essa anticultura de Halloween. Isso não nos pertence, isso não é nosso. Nós somos o primeiro país do mundo, junto com Portugal, a sermos consagrados à Imaculada Conceição. Portugal foi o primeiro país do mundo ao rei consagrar o país à Imaculada Conceição. E o Brasil veio de tabela, porque Portugal, o rei Dom João IV consagrou Portugal e o reino de Portugal, que o Brasil fazia parte. Então, em 25 de março de 1646, foi consagrado, o Brasil foi consagrado à Imaculada. Um século depois, menos de um século depois, aparece no Rio Paraíba a imagem da Imaculada e começa a fazer uma série de milagres que até hoje não para de fazer a Imaculada Conceição. O Brasil é consagrado à Imaculada. O Brasil é pertença da Imaculada. Não tem vez aqui as trevas. Aqui não é lugar para o inimigo da mulher vestida de sol, para o grande dragão vermelho. Não, aqui é terra de Maria, é terra da Imaculada. Coloca aqui no comentário, eu quero ver você colocando. Aqui é terra de Maria, o Brasil é terra de Maria. Você que está em outro país, aqui é terra de Maria. Você declara sobre a sua casa: aqui na minha casa é terra de Maria. Onde Jesus foi gerado, foi no ventre de Maria. Aqui é propriedade de Jesus e Maria. Pai, mãe, você tem autoridade espiritual tremenda sobre a sua casa. Eu quero ler para você agora esse testemunho. E na leitura desse testemunho, você vai ver como foi providencial uma pessoa, essa guerreira, ela diz o seu nome aqui, né? Eu não sei se pode dizer o nome, ela disse nas redes sociais, mas eu vou evitar dizer porque não tenho certeza se pode dizer. Ela diz o seu nome: eu me chamo tal, sou brasileira, moro na Flórida. Já testemunhei aqui na Canção Nova sobre a gravidez da minha filhinha, ela diz o nome. E quando os médicos queriam que eu matasse ela no ventre, né? E ela deu um testemunho, eu não vou contar aqui esse testemunho que ela já deu no passado, mas ela vem contar outro testemunho. Agora, nessa época de Halloween, veio reiterar o que vivemos na última noite do dia 25 de outubro de 2024. 25 de outubro foi, se eu não me engano, sexta-feira, gente. Foi quinta ou sexta-feira, não é? Sexta-feira. 25 agora, de 2024, 25 de outubro de 2024. Vocês não têm noção do que é rezar o terço e permanecer firmes na fé, firme na graça de Deus. A importância disso. Aqui nos Estados Unidos, Halloween é um evento social, ou seja, desde a rua, a escola, os consultórios médicos, hospitais, cultuam muito fortemente o Halloween. Eu tenho amigos e vizinhos que não falam mais comigo e passaram a falar mal de mim, porque eu não participo disso. Imagina, olha o preço de ser cristão de verdade. Por causa dela não querer participar disso, começaram a não falar com ela, e começaram a falar mal dela. Pouco importa, pouco importa. O que me importa é Jesus Cristo. Ah, mas irmão, é só uma besteirinha participar. Não, eu prefiro pagar o preço do amor a Jesus. Jesus disse: se o mundo me odiou, a mim odiará também vocês, porque vocês não são desse mundo. E outros que depois vão abrir os olhos, vão seguir o seu exemplo de coragem de se afastar dessas coisas. Então segue o testemunho. Ela vai dizer que esses amigos se afastaram dela, né? Vamos lá, e falam mal de mim, vamos lá. Mas eu venho por meio desse escrito reiterar a verdade sobre tudo isso. Na quinta-feira, dia 24, uma vizinha que tem um filho da mesma idade da minha filha, que é de 5 aninhos, veio até a minha porta e me disse: vamos, eu levo você e a menina até um evento da celebração de ação de graças que eles fazem lá nos Estados Unidos, né?
que está dando doce para as crianças. Eu falei, que bom. Ela sabe, né, que eu não participo de Halloween, e de fato lá não tinha nada de decoração, embora fosse o período de Halloween, casou, né, do Dia de Ação de Graça ser com Halloween, mas lá só tinha algumas abóboras, mas sem desenhos, sem coisas do Halloween, e a polícia lá estava distribuindo brinquedos também, e as lojas ao redor da polícia também estavam dando doces. Parecia tudo bem normal, porém, olha só, um dia depois que ela comeu apenas um chocolate, um bombom, o nosso pesadelo começou. Ela não dormia e começou a gritar com seu pai. Se recusava a rezar comigo, o que ela sempre rezava. A oração do Santo Anjo, o terço, como de costume. Como eu acompanho o padre Duarte Lara, leio os livros do padre Gabriel Amorte, eu já fiquei ligada no 220. Meu marido, o pai dela, falou: essa criança não é nossa filha, está endemoniada. Ela disse: minha filha tem 5 aninhos. Mas o meu santo anjo, na hora que ele disse isso, falou assim para mim: era essa palavra que você precisava ouvir? Quer dizer, foi um choque ela ouvir o pai falando aquilo, né? Aquele desabafo. Foi essa palavra que você precisava ouvir para usar sua autoridade de mãe? Nesse mesmo instante, ela como que acordou, né? Eu cheguei até minha filha, que chorava, chutava, gritava muito. Ajoelhei na frente dela com meu terço, olhei nos olhos dela e, segurando na altura do pescocinho, eu disse: eu não tenho medo de você. E realmente Deus me deu uma força de mãe nessa hora. O pai correu e ela disse: eu te repreendo em nome de Jesus e de Nossa Senhora. Os olhos da minha filhinha sumiram nesse momento, o branco sumiu, ficou tudo escuro. E eu continuei rezando: Augusta, Rainha dos céus, Senhora dos anjos, a cruz sagrada seja a minha luz. Invoquei minha autoridade de mãe e expulsei qualquer maldade de malefício ou espíritos malignos que estivessem atormentando essa criança. Foi assim por volta de uns 5 a 6 minutos. Enquanto ela não rezou o Santo Anjo comigo, eu não soltei ela. Parecia que ela tentava falar, mas ela não conseguia. Ela pulava partes da oração. E eu disse: você é uma menina de Jesus, é de Deus, de Nossa Senhora, filha. Você vai conseguir. E depois de umas 8 tentativas, ela rezou e foi se acalmando, os olhos voltando ao normal, e ela ficou sentada no chão. E meu marido voltou, veio rezar na cabecinha dela, enquanto eu rezava o Salmo 90, e ela se acalmou e dormiu. Por volta de 2:30 da manhã, meu marido e eu escutamos um barulho perto de onde fica o nosso quarto de guarda-roupas. Os cabides se batiam e queriam cair no chão, mesmo todos dormindo. Levantei, rezei o terço da misericórdia e tudo passou. E agora fui fazer a oração por nossa casa, mas tudo ficou bem, porque eu tenho água benta e tenho o terço. Que arma mais eu preciso? Gostei dessa guerreira dizer isso. Tenho a água benta e o terço. Que arma mais eu preciso? Santa Teresa d'Ávila dizia: me dê um terço, me dê um crucifixo e um vidrinho de água benta, eu enfrento o inferno inteiro, né? E ela vai dizer: somente a força de um exército, o exército de São Miguel, orando junto com a gente. E aqui ela coloca o seu nome e o nome da sua família. Olha, essa guerreira está dizendo que porque rezava com o exército de São Miguel, a força que Deus dá pelos méritos de milhares de pessoas que rezam junto com ela e que conscientizam ela. Por isso ela teve consciência, ela pôde agir rápido. Olha a autoridade de uma mãe que reza. Uma mãe que vive na graça de Deus, que vive em combate espiritual, que vive com consciência da sua fé e que vive alerta, mesmo ela não querendo que a sua filha fosse para essas festinhas. Olha como o inimigo é astuto.
O inimigo, ele não quer latão, ele quer ouro. O inimigo não se importa com pessoas que estão no pecado mortal, porque já estão no caminho da perdição. Ele quer pessoas que estão no caminho de Deus. Ele quer desviar. Então ele deu um jeito. Foram numa outra festinha, mas lá, pessoas maliciosas ligadas ao inimigo distribuíram doces contaminados. Porque nesse período de Halloween é muita pessoa ligada a isso que faz esse mal. E a menina recebeu uma contaminação. A mãe agiu rápido, nem precisou levar a exorcista, como no testemunho que o padre Gabriel Amorti conta. Por quê? Porque ela exerceu sua autoridade de mãe. Você, mãe, tem autoridade sobre sua casa. Pai, você tem autoridade sobre sua casa, sobre os seus filhos. Use essa autoridade. Você não pode fazer exorcismo em outras pessoas. Você não pode fazer da ordem ao diabo para ir embora de outras pessoas. Se acontecer algum caso, né? Você não pode fazer isso. Isso é próprio para um padre exorcista. Mas a igreja nos ensina que quando o inimigo vem nos provocar, nós podemos e devemos nos dirigir a ele, sim, mandando ele embora. Por exemplo, a oração de São Bento fala diretamente para ele: retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. Você não tem que ficar conversando, batendo papinho com a tentação, não. Se o inimigo, e de repente a gente percebe que existe uma ação, uma sedução, uma tentação fora do normal, um pensamento negativo fora do normal, você pode e deve exercer o seu batismo dizendo: fora daqui, Satanás, não tenho parte contigo. Você deve mandar embora da sua vida. E você também tem a autoridade para mandar embora da sua casa. Quem manda na sua casa é você. Quem tem autoridade sobre a sua casa é você. Eu me recordo do testemunho da Glória Polo. O testemunho da Glória Polo, ela morreu. Um raio caiu nela, ela teve parada cardíaca e morreu. E depois voltou, depois de um bom tempo. E ali, naquele tempo, ela teve a experiência do seu julgamento. E ela viu várias coisas. Entre essas coisas, ela viu que quando seu pai casou com a sua mãe, ela viu ele recebendo de Deus um cajado espiritual, que significava a autoridade que um pai recebe sobre a sua família. Um pai tem um poder espiritual, uma autoridade. E ela via também a sua mãe recebendo essa autoridade, cada um de uma forma diferente. Mas por causa dos amigos, para agradar os amigos, depois de um tempo de casado, o pai dela traiu a mãe e ela viu esse cajado sendo quebrado, tirado. Quer dizer, quando um pai ou uma mãe comete um pecado mortal, você perde a autoridade espiritual sobre a sua família. Você perde e você deixa a sua família vulnerável ao inimigo. E a Glória Polo começou a cair em vários pecados, porque essa falta de autoridade dos pais enfraqueceu também a caminhada dela, o contra-testemunho do pai. E ela viu que quando o pai se confessou, ele ganhou de novo esse cajado de autoridade. Olha que coisa incrível. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando era pequenininha, ela teve um sonho. E no sonho ela via vários capetinhas mexendo nas coisas dela. E ela não tinha medo, ela olhava. E um deles, que parecia ser o chefe, parou e começou a encarar, para intimidar, para dar medo a ela. E ela disse que não sabe explicar por quê. Pela graça de Deus, ela não teve medo. E o diabo ficou olhando, de repente o diabo que ficou com medo, aquele diabinho. E se apavorou, saiu correndo desesperado. E todos os diabinhos que estavam no quarto dela, no sonho dela, não é? Saíram desesperados. E ela diz assim, no seu livro História de uma Alma: eu entendi como o diabo tem medo de uma pessoa que está na graça de Deus. Até uma criança, porque está na graça de Deus, o batismo que ela recebeu, o diabo tem pavor. Por isso não tenha medo, é o diabo que tem medo de você. Se você se confessa, se você luta contra os pecados, se você comunga o corpo e o sangue do Senhor, se você reza o rosário. Gente, esse venezuelano que conta que ele fazia os rituais de Halloween, quando ele era envolvido com as trevas, ele diz que se apaixonou por uma jovenzinha, e sempre que ele fazia um feitiço, o diabo fazia atrair aquela jovem para ele. Mas ele se encantou com uma jovem católica, fervorosa católica de verdade. Não existe católica, meia católica, muito católica. Existe uma pessoa muito grávida? Não existe. Ou é ou não é. Essa jovem era católica, e ela rezava um terço antes de ir para a missa, ia para a missa diária, e
Depois do terço, comungava, ia para a missa e comungava, e depois da comunhão rezava um outro terço em ação de graças. O que aconteceu? O feitiço de sedução para essa jovem não funcionou. E ele ficou encabulado com aquilo. Como é que não funciona? Com todas as moças sempre funcionou. O que essa moça tem de diferente? E ele foi se aproximando dela, fazendo amizade, sem ela saber o que ele era. E ele começou a passar mal na igreja, e ali foi revelado. E ele teve uma grande conversão, graças a toda essa história. Então você percebe que a força do inimigo trava quando a pessoa vive na graça de Deus e protege a graça de Deus na sua alma. O Zachary King, ex-satanista, tem também o testemunho dele, o irmão Manuel Maria traduziu, nós trouxemos ele aqui para o Brasil. Ele vai dizer que ele fazia feitiços para matar as pessoas, e 95% dava certo. Mas por que esse pouquinho de pessoas não dava certo? Mandavam dinheiro para ele matar alguém por feitiço, e ele matava vários, mas alguns poucos não acontecia. E ele descobriu, antes de se converter, com a medalha milagrosa, né? Antes de se converter, ele descobriu que eram pessoas que se confessavam com frequência. Pessoas que viviam os mandamentos. O feitiço não tem poder. Feitiço de morte não tem poder. Tudo isso eu estou testemunhando para dizer que você não tem que ter medo. Ao contrário, você tem que ser prudente como a serpente. Mas se você for prudente, quem vai ter medo de você é o diabo. Ele que vai ter medo de você. Olha o pavor que ele tem dessa mãe aqui. Essa mãe assumiu sua autoridade de mãe. Eu repito para você, quem manda na sua casa é você. Quem manda na sua casa é você. Não deixe os espíritos malignos criarem espaço na sua casa. E se você está submetido a Jesus, aí Jesus manda na sua casa. Porque quem manda na sua casa é você, mas quem manda em você é Jesus. Aí Jesus é o rei da sua casa. Use da sua autoridade. Use da sua autoridade. Eu me recordo também um outro testemunho de um pai que me contou que o seu filho começou umas contaminações espirituais e umas ideologias da faculdade, começou a se afastar da fé, a duvidar, a pensar coisas estranhas e começando a ficar contrário às coisas de Deus. E ele conversou e viu que não tinha muito funcionamento a conversa. Ele chamou o filho e disse assim: filho, ajoelha aqui. O filho ajoelhou. Ele colocou as mãos sobre o filho, começou a rezar. E ele não é de grupo de oração, não tinha o costume de fazer isso não. Mas ele disse que nem sabia o que ia rezar. Ele pensou que ia rezar uns 2 minutinhos. E começou a usar a autoridade de pai. Dizer que como pai ele abençoava, que não criou seu filho para poder ser entregue a Satanás, às trevas, que reivindicava o direito de Deus sobre a alma do filho dele. Começou a pedir o sangue de Jesus. Nem ele sabia que ele sabia fazer aquela oração. Deixou o Espírito de Deus agir e, como diz em Romanos 8, não sabemos rezar como convém. Se nós deixamos o Espírito agir, é Ele que ora em nós. E começou a orar com autoridade. Ele disse que quando foi ver, passou 40 minutos rezando sobre o menino. O menino mudou, sumiu aquela força do capeta sobre ele. Por quê? Um pai que reza e tem consciência da sua autoridade espiritual sobre os seus filhos. Filho, Deus está te chamando a usar a arma que Ele te deu. Ele te deu um cajado no dia do seu casamento. Ele te deu um cajado de autoridade. Pai, mãe, use desse cajado. Joelho no chão, rosário na mão, como a gente reza. E prudência. Prudência, avisa outros católicos. Podem zombar de mim, irmão, não importa. Você faz a sua parte. Avisa outros católicos que se afastem. Mas um grupinho do trabalho, um grupinho da família, um grupinho da igreja, meu Deus. O grupinho da escola, a criança vai ser excluída se ela não participar. Que seja. É um sacrifício, é difícil para a criança? É. Mas se cada pai cristão fizer a sua parte, as escolas não vão mais querer isso. E a sugestão, e a nossa irmã de vídeos depois vai trazer para você esses temas também, como é lindo a gente fazer o contrário. A gente mudar essa cultura, fazer em vez de Halloween, Holy Wins, os santos vencem. Fazer a celebração que é própria nossa, se vestir de santo, cada criança escolhe um santo. Isso a gente vai tratar amanhã. Você trazer o remédio. Amanhã a gente vai falar de quantos remédios que suavemente vão substituindo essas coisas ruins. Em vez de imprudência, você vive a prudência. Em vez de chamar as trevas, você vai chamar a luz. É só brincadeirinha chamando as trevas. Não é.
E nós cristãos vamos mais do que nunca, durante essa semana, chamar a luz, chamar os anjos de Deus, chamar os santos de Deus. Vamos fazer reparação, vamos pedir proteção para nós, para os nossos filhos, mas também para os outros. Por causa da sua oração, muitos outros terão livramentos. Nem todos têm tempo de ler o livro dos padres exorcistas, mas quando você lê, você vê o perigo imenso que existe nesse período. Coisas tenebrosas que acontecem. E por causa da oração de um exército, como disse aqui essa guerreira lá da Flórida, porque ela tem uma família que é um exército de oração, esse mal será dissipado. Será dissipado do nosso Brasil, e Deus queira que seja dissipado mesmo dos Estados Unidos, que já enraizou essa cultura, será vencido, será substituído pela vitória de todos os santos. É isso que nós celebramos. E eu quero terminar dizendo, você que reza o terço do combate, você tem uma noção diferente do que é o combate espiritual. Se você conhece alguém que está passando por uma contaminação espiritual, chame para rezar o terço do combate, porque Deus levantou nesses tempos difíceis essas orações de libertação, essas orações de combate espiritual para proteger o povo de Deus. Hoje, de maneira especial, vamos rezar clamando a proteção espiritual para os seus filhos, para os nossos filhos. Irmão Luiz Maria, eu não tenho filho, mas você tem filhos espirituais. E se Deus lhe deu esses filhos espirituais, lhe deu também autoridade sobre eles. Lhe deu poder de interceder e proteger esses que Deus confiou aos seus cuidados. Durante não somente essa noite, mas durante todas essas noites, até o dia de celebrarmos todos os santos no dia 1º, eu te convido de estar nesses 4 dias de combate espiritual, de reparação e de proteção da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Te convido agora de receber a presença do Senhor, o Rei dos Reis, na sua casa. Chame o seu anjo da guarda, chame